Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido que tá começando o seu Meia Pantufa, toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou o Luiz Leão e tenho aqui comigo, como sempre, de um lado o meu amigo Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Gusta. E aí, assistidores e assistidoras de filmes e séries? E também o meu amigo Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Lucas. E aí, assistidores de filmes curtos e longos? E não é curtas e longas não, né? Aqui a gente vai falar... vai ser bem específico. Longas, curtas e curtas e curtas longas. Exato. Hoje a gente vai fazer a única coisa que todos os psicólogos pelo mundo concordam que é um erro. Expandir uma discussão de internet. Por volta de abril de 2023, data em que esse episódio está sendo gravado, rolou uma discussão entre os cinéfilos, youtubers e pessoas que trabalham com cultura pop sobre filmes longos demais serem problemáticos, com gente argumentando que deveriam ser formatados como minisséries e outras pessoas até defendendo que o que define um filme ou uma série é a formatação da história e não a sua duração. É claro que a gente não tem intenção nenhuma de mexer nesse vespeiro, mas a discussão deu uma ideia pra gente. E se a gente selecionasse grandes filmes que fossem curtos e grandes filmes longos pra recomendar no podcast? Então hoje a gente volta com o Lista e Meia, em que cada um de nós indica 2 filmes, um longo e um curto, pra gente debater. Tem filme de tudo quanto é gênero e gosto espalhado por aqui, do cult ao pop. Mas antes de começar, você já tá seguindo a gente no seu agregador favorito? Aproveita que o episódio ainda tá no início e clica em seguir. É rapidinho e você se torna o primeiro a saber sempre que o Meia Pantufa tiver conteúdo novo. E tem outra coisa bem importante. Se o seu agregador de podcast tem um sistema de avaliação, dá uma notinha boa aí pro Meia Pantufa. Geralmente é um sistema de estrelas logo no começo do seu feed. Basta clicar no podcast e avaliar. Quanto mais avaliações boas, mais os agregadores distribuem o Meia para pessoas interessadas. E agora a gente tá com uma novidade. A gente quer saber de vocês sobre o tema da semana. E tá bem fácil de participar. Se vocês estiverem ouvindo a gente pelo Spotify, é só abrir o episódio e responder a enquete da semana. Qual é o filme mais longo que você já assistiu? É rapidinho e a sua resposta vai ficar publicada no episódio. Mas chega de enrolação e bora começar. Vem com a gente curtir 3 grandes filmes longos e 3 grandes filmes curtos no Lista e Meia. Lista e Meia. Como Lista e Meia geralmente é um episódio maior, porque a gente fala de 6 filmes ao invés de 3, eu não vou deixar acontecer de a gente ficar se enrolando na discussão do tema principal antes de entrar nos filmes, mas tem perguntas que são inevitáveis de fazer pra gente começar o tema e pra gente dizer por que a gente escolheu esse tema. A pergunta não é a pergunta do Twitter, podem ficar tranquilos, a pergunta é a seguinte: vocês acham que dá pra contar uma história bem trabalhada, do jeito que a gente tá acostumado a lidar com longa-metragens? Longas metragens. Em filmes muito curtos, vamos dizer aqui 1h20, 1h10, assim, o limite do que a gente pode chamar de um longa. Vocês acham, pela experiência pessoal, pela quantidade de filmes que a gente já assistiu, que esses filmes têm condições de geralmente serem boas histórias completas, coesas e interessantes? Ou isso é um privilégio dos filmes mais longos? Gusta, o que você acha? Na verdade, é uma visão meio contemporânea a gente ter esses filmes tão longos, assim. Na verdade, assim, é uma visão um pouco contemporânea a gente ter esses filmes de média duração, assim, de 2 horas e tanto, 2 horas e 15, 2 horas e meia. Porque se a gente for voltar no tempo, os filmes da década de 30, 40, 50, eles são filmes que ali no começo da era de ouro do cinema, onde o cinema começa a ter muito dinheiro, né, pra fazer os filmes que precisavam ser feitos ali, os filmes eram muito curtos. Os filmes eram de 1h20, de 1h30, 1 hora e no máximo 1h40. Então, quando você vai pegar listas aí de diretores como Hitchcock, semana passada a gente falou sobre Scarface e o filme tinha 1h20 e tantos, 1h30. Existia uma cultura de se fazer filmes mais curtos. E eu acho que com o passar do tempo, a gente foi aumentando a média de duração dos filmes. Então, hoje a gente vai pro cinema e a gente tá acostumado a passar 2 horas e pouco, 2 horas
horas e meia no cinema. E até nos últimos dias aí a gente viu filmes da própria Marvel chegando a 3 horas, 3 horas e 10, 3 horas e tanto de duração. Então, é possível sim fazer filmes curtos, só que quando você começa a avaliar os filmes contemporâneos, os filmes mais recentes, os filmes mais recentes muito curtos são horríveis. Você pega, a gente foi ver a lista da Netflix lá de filmes até 90 minutos, ou tem muito filme pastelão, ou tem filme de terror trash, desculpa RDM, mas tem uns filmes ruins de terror. Tem uns filmes ruins lá de terror trash, assim, com os orçamentos super baixos, umas histórias assim meio às pressas, meio mal contadas. Então você vê que hoje a forma de se contar as histórias tá numa média de tempo um pouco acima, tá ali para as 2 horas e tralalá. É uma questão de referência, de que tipo de filme a gente tá falando, de que tipo de história a gente tá contando, qual é a cinematografia que a gente vai levar em consideração. Então tem vários... Você me jogou o vespeiro? Eu tô jogando de volta pra vocês. Mas assim, a minha resposta é um grande depende. Depende de vários fatores, da época, do período, de como você quer contar a história, de como vai ser a dinâmica do filme e tudo mais. 2 anos de podcast pra falar depende. Daqueles memes. Não tô no Twitter? Então, quando eu era mais novo, assim, sei lá, na adolescência, eu julgava a duração do filme, assim, eu gostava dos filmes de mais de 2 horas. Eu pegava um filme, assim, época que tinha videolocadora, né, a gente ia pra locadora, pegava e via que o filme tinha menos de 120 minutos, eu já falava, não, esse aqui vai ser mais fraquinho. Eu já associava com uma coisa assim, não tinha muito investimento nesse filme aqui, era o que deu pra fazer, sabe? Associava aquela duração de telefilme e achava que seriam filmes mais fracos. Mas realmente, quando a gente pega os filmes mais antigos lá da década de 30, 60 ali principalmente, era tudo, o padrão era 1h30, né? Os filmes 1h30, 1h40. A gente tem filmes mais antigos dessa época de 3 horas, de 2 horas e meia, tem. Mas o padrão comercial era menos de 2 horas. E eram boas histórias. E eu também concordo. Atualmente, eu ainda fico um pouco com o pé atrás quando o filme tem menos de 2 horas hoje em dia, nas produções que são feitas atualmente. Eu acho que, a não ser as animações, né, eu sempre fico um pouquinho pé atrás ali, porque eu não sei se é tempo suficiente para as histórias que a galera quer desenvolver hoje em dia. Porque antigamente, a gente pega como exemplo aí, a maioria dos filmes do Hitchcock tinham menos de 2 horas, mas eram histórias muito fechadinhas ali. E o Hitchcock tem filme que nós vamos estar aqui que passa num ambiente só, num apartamento, numa casa. Agora, eu acho que isso vai muito da mudança de narrativa. Igual a gente teve a mudança com os efeitos visuais, por exemplo, que George Lucas não conseguia fazer o que ele queria em Star Wars naquela época, aí ele foi fazer outra trilogia porque ele tinha mais recursos. Eu acho que essa questão da duração veio um pouco associada a isso, de antigamente a gente tinha recursos mais limitados, a gente tinha menos dinheiro, a gente tinha um set menor, a gente tinha menos tempo para gravar, e hoje em dia a gente acaba tendo mais esses recursos e a gente consegue contar a história com o tempo que a gente quer. E até os estúdios acabam dando mais liberdade para alguns diretores poderem fazer isso. Foi se aumentando aí esse tempo para 2 horas. Mas pra mim, o meu padrão normal de duração de filme ali fica entre 2 horas, 2 horas e meia. Eu considero, sim, normal. Um filme de 2 horas e 40 eu nem considero longo. Pra mim, longo, passou de 3 horas... Beleza, você tem que ter uma história bacana aí pra você encher essa duração. E menos que isso, eu ainda fico com o pé atrás, apesar de a gente encontrar várias boas produções, é aquela história. Vai da história que o diretor quer contar. Então, se você tem qualidade ali, se você tem uma narrativa, se você tem elementos que vão preencher todo esse tempo de tela, seja 90 minutos ou seja 180 minutos, o filme tem que ter a duração que ele tem que ter. Ele tem que conseguir contar a história que ele quer contar. Então, eu particularmente não levo muito duração em consideração hoje em dia, e antigamente eu levava em consideração achando os filmes curtos, tipo, julgando o filme curto como ruim já. Aí, claro, a gente vai vendo e descobrindo que nada a ver, isso é bobagem. E hoje em dia a gente vê muita galera fazendo o contrário, né? Filme de 3 horas, pra quê? Filme de 3 horas, tá, pá. Eu, particularmente, não me incomoda. Eu acho que não dá pra negar que é longo. É longo e você precisa ter elementos pra preencher esse tempo. E não deixar o filme maçante, não deixar cansativo. Mas eu, particularmente, eu até gosto. Você já respondeu a próxima ponta que eu ia fazer, a próxima pergunta. Se depois você quiser acrescentar, à vontade, mas vou passar pro Gusta. Você acha, Gusta, que você tem uma relação particularmente espinhosa com filmes de mais de 3 horas de duração? Ou isso depende do tema? Isso não é uma coisa que é específica à duração dos filmes que você já assistiu nessa vidona de meu Deus?
Depende do tema. Você deixou eu falar depende, agora já era. Mas não, mas eu tô brincando. Eu acho que tem a ver mais com a rotina do que necessariamente com o meu gosto. Tem muito a ver com o tempo que eu tenho pra assistir o filme e a disposição que eu vou ter pra assistir aquele filme, porque quando você começa a assistir um filme, você embarca numa jornada e você precisa estar 100% investido naquilo. Tanto é que a gente já discutiu muitas vezes aqui como assistir um filme, né? Qual é o jeito certo de assistir um filme. A Netflix tem colocado muito a multitela como uma nova forma de se assistir o conteúdo. Então, quando sai o conteúdo na Netflix, quando sai Stranger Things, você vê uma cena legal, você pausa, grava, põe no Twitter, comenta a cena. Então, você já tá ali assistindo, comentando com o celular na mão, etc. Então, tá virando uma coisa meio poluída, assim, né? O conteúdo. E o filme longo, exige que você sente concentrado e assista aquela história como um todo de uma forma mais focado, né? No meu dia a dia, eu prefiro... cheguei em casa à noite, quero assistir alguma coisa, eu tô cansado. Eu prefiro assistir um filme de 1h30. Foi o caso essa semana. Eu cheguei segunda-feira em casa e assisti Palm Springs, que tá na Star Plus, que é um filme de comédia romântica de 1h30. Coloquei o filme 7 horas, 8h30 o filme tinha acabado. Pronto, sabe? Escovei os dentes, fui pra cama, dormi. Então, não é uma coisa que você precisa investir muito tempo. Agora, um filme de 3h30 já não dá pra você assistir numa rotina corrida, sabe? É importante a gente saber diferenciar que filmes mais longos você vai precisar de mais tempo e mais disposição mental, né? Você não pode estar tão cansado pra assistir aquilo, senão você perde a experiência. Antes de falar qual é o nosso primeiro filme, a gente vai falar pra vocês quais são as regras, porque longo e curto às vezes é uma questão de perspectiva, né? O que a gente tá considerando como corte pra filmes curtos aqui? A gente tá considerando filmes que bateram 1h30 ou menos. Mais de 1h30 não está sendo considerado para esse corte. Então, filmes com 1h10, 1h20, 1h30 estão sendo aceitos aqui. Então, longa-metragens, claro, mas que tenham 1h30 ou menos. E o corte para os filmes longos é ter 3 horas ou mais. Inclusive, nós tivemos corte aqui, por exemplo, o filme tinha 2h55. Não entrou, não é longo. 3 horas ou mais, ok? Então, esse é o corte que a gente resolveu fazer. E começamos com Alfred Hitchcock, 1948, com Festim Diabólico, no original Rope. Festim Diabólico, em resumo, 2 homens que querem provar que cometeram o crime perfeito e aí eles fazem uma festa, um jantar, depois de estrangular o colega de sala deles até a morte. Festim Diabólico é o filme que o Lucas trouxe como a referência curta dele, então Lucas, fale pra gente sobre este filme. Cara, olha a sinopse desse filme. E aí você pega e foi dirigido pelo Hitchcock, não tem como não ter interesse por esse filme, cara. É maravilhoso. Cara, mas é um dos filmes do Hitchcock que eu mais gosto. E é um filme, assim, curtinho, né? E ele é um filme, ó lá, o Sam Mendes aí, ó, que veio querendo filmar o filme todo, esse é inovador, plano de sequência, o Hitchcock já fez isso lá, tudo bem que ele tinha uns 2 ou 3 cortezinhos falsos ali no meio do filme, mas a gente nem nota direito. Mas o filme ele é praticamente todo um plano de sequência, ele se passa todo dentro do apartamento, sem dar muito spoiler, né, mas ele já começa com o assassinato sendo cometido, e eles deixam o corpo ali na sala, num baú, e falam, beleza, vamos ter um jantar aqui agora. A gente vai provar que ninguém vai descobrir o que a gente fez aqui. E aí as pessoas começam a chegar, então tem toda a interação deles, e um deles que fica mais nervoso, preocupado, um que fica mais tranquilo. E aí tem parente da pessoa que morreu, chegando ali, procurando ele. Então vai virando um caos, assim. O ritmo desse filme, ele não tinha nem por que ser maior. Ele consegue contar essa história perfeitamente em 1h20, que ele tem um ritmo muito bem estabelecido, ao mesmo tempo que tá tudo tranquilo, ele já começa o ambiente a ficar caótico e funciona dos dois jeitos. Por ele ser todo em plano de sequência, então a câmera fica acompanhando ali os personagens andando pelo apartamento, de alguns cômodos. O jeito que é distribuído os cômodos ali fica bem fluido, assim, de acompanhar. E o Hitchcock, ele usa, como eu tava comentando, né, esses planos sequências dele. Quando ele vai fazer os cortes, a câmera chega ali próximo de algum personagem, aí vira, dá uma viradinha assim, então você quase não nota, assim, que tem. Se você não prestar atenção, você não vê que é um corte. E você acha que o filme é todo em plano de sequência. Eu acho que esse filme, ele tinha tudo pra ficar, assim, maçante em certo ponto. Tudo bem que ele é um filme rápido e tudo,
mas ele se passa ali em 3 cômodos. Você não mostra nem o apartamento inteiro. Você mostra ali a cozinha, a sala de estar e uma sala de jantar. Tem cenas ali que a câmera fica só acompanhando o personagem indo até a cozinha. Mas fica tudo muito tenso, porque ao mesmo tempo que ele tá indo só à cozinha, e fica uma porta balançando e mostrando o que ele tá fazendo ali na cozinha de um jeito assim muito curioso, ao mesmo tempo que 2 personagens estão tendo um diálogo, estão tendo uma conversa ali que é referente à pessoa que foi assassinada. Vai girando um caos assim, e você fica curioso pra saber o que vai acontecer, se eles vão se entregar, se eles vão conseguir provar que cometeram o crime perfeito, se vão descobrir eles. Apesar de ser um filme bem rápido, ele é bem divertido de assistir e ele te deixa bem tenso e bem curioso, assim, bem interessado na história. Pelo menos eu já assisti ele 2 vezes e as 2 vezes, assim, eu assisti com um espaço de tempo bem grande entre as duas. Eu fiquei, assim, colado no sofá, sem desgrudar os olhos. É um dos filmes mais divertidos, assim, do Hitchcock pra mim. O que eu acho mais engraçado é o Lucas indicar um filme que ele é 100% teatral. Quando tem um filme teatral aqui, The Father, o Baleia, né? A Baleia, no caso. Que The Father eu gosto. Aí começa a macetar o filme, né? E aí, assim, é um filme completamente teatral. Essa questão do plano sequência dá uma impressão de que você é um espectador sentado numa cadeirinha de teatro, e o movimento de câmera, ele não é tão circular nos personagens, ele é até um pouco horizontal. Como é que eu posso dizer isso? Assim, ele não sai de baixo, né, meio? Ele não... é mesmo. O Gusto tá procurando a referência cult, sabe? Jogou lá, assim, como se chamam planos horizontais na Wikipédia. Aí o Lucas vira, não, é meio sair de baixo. Pronto. Que era isso que eu precisava. É um grande toma lá da cá. E aí... Só que, assim, é como se o Ladir tivesse sido assassinado e guardado num... Alguém guardou lá... Como é que era o nome da Bozena? A Bozena guardou o Ladir no baú e é isso o filme. É muito tomar lá da cá. Tirando isso, eu acho que o Hitchcock consegue trabalhar muito bem realmente nessas limitações que ele tem, mas ao mesmo tempo, e aí a gente começa a questionar, né, essa questão do tempo e da estrutura. Era um filme, assim, é tão inovador, é diferente, ele realmente provoca algum sentimento que é mais cinematográfico mesmo, ou ele fica simulando um sentimento que fica beirando o teatral, que é uma crítica que muitas vezes vocês fazem. Então, no porque caso é uma peça, né, amigo? É isso aí, é uma peça. E ele adaptou de uma peça. Então, ele quis manter a estrutura. Não é, talvez não seja nem que ele quis, né? É uma briga que a gente tem aqui o tempo inteiro. Que os caras pegam uma peça pra adaptar, mas ela sempre fica com cara de peça. Ela não fica com os recursos de uma situação original. O que não é uma crítica em si. Pelo menos da minha parte, nunca é. Pra minha parte, é sempre de gosto. Eu não gosto quando você não tem um cinema que traz coisas mais cinemáticas, mais cinematográficas, que ele fica muito fechado, como se eu estivesse sentado num teatro, sabe? E um cenário desse tipo, ele tem uma história mega interessante que tem que criar tensão por outros mecanismos, né? E geralmente é a estrutura cinematográfica que vai acabar construindo tensão em cima das coisas, né? Enfim, quem quiser saber o que a gente acha de peça, vai lá nos episódios de The Father, de Fences, essas coisas que a gente fala aí, porque lista e meia não é o momento. Que apesar dele ter essa pegada bem teatral, eu gosto, porque o Hitchcock, ele sabe usar os truques de câmera ali pra deixar interessante. Então ele sabe movimentar a câmera, ele sabe, enquanto ele tá movimentando a câmera, tá rolando um diálogo no fundo que você não tá vendo, então te deixa meio curioso, E eu acho que The Father, por exemplo, acerta demais isso. Eu adoro The Father, que é um filme completamente teatral, né, que veio também da peça de teatro, mas que também, eu acho que funciona também pelos mesmos motivos, né, que eu gosto bastante dele, que é um filme teatral também, né, também extraído de uma peça, e funciona muito bem, não só pela atuação do Anthony Hopkins, os diálogos, mas também pelos truques de câmera, né? Se você vai optar por ter um filme teatral, por exemplo, na Baleia, eu acho que a direção até certo ponto funciona. O que me incomoda lá são mais os diálogos e o melodrama que eu acho meio forçado. Mas os truques de câmera ali eu já gosto do que o Aronofsky faz lá. Enfim, eu acho que para um filme teatral funcionar, ele tem que vir mais ou menos nessa estrutura. E aí, de novo, também é uma questão de gosto minha. Ele tem que ter alguma coisa que te desperta mais interesse, né? Que te mostra que você tá vendo algo realmente cinematográfico mesmo. Eu podia até ter colocado o Anjo Exterminador aqui, mas
1h35, não dava. O Exterminador do Buñuel é um filme maravilhoso, gente. E a premissa do Festim Diabólico, ela é muito... Ela é relativamente parecida, sabe? O Exterminador é um monte de burguês safado que fica preso por uma parede invisível numa sala de jantar. E eles não conseguem sair. E aí a coisa vai degringolando lá dentro daquela casa, né? E assim, não tem explicação pra parede. Ela só aparece lá do nada. E aí eles estão presos dentro dessa sala e a situação deles, o sistema social vai se desmantelando, né? Maravilhoso, maravilhoso. Queria até que tivesse em streaming pra recomendar, mas não tem. Gente, pra quem tiver curiosidade, ele é um pouquinho difícil de achar. Ele tá disponível na Oi TV ou no Belas Artes à la carte, tá? Ou então, né, vocês já sabem outros métodos. Que o Gusta trouxe pra gente. Oh, que surpresa! Tem Christopher Nolan no meio. A gente vai falar de Seguinte, Following, que tem 1h09 de duração. Um filme de 1998. É o primeiro filme do Nolan? É o primeiro acho que filme sim, do né? Nolan. O primeiro longa do Nolan. É. Gusta, fala um pouquinho sobre Following. A gente já falou sobre Following um pouquinho assim, passando por cima quando a gente fez o episódio de Nolan lá atrás, longínquo. E eu acho legal a gente, como a nossa lista tá ficando, porque a gente realmente tá falando de filmes muito interessantes e muito diferentes uns dos outros. Following conta a história de um cara, ele é um jovem escritor, assim, e ele não tá muito conseguindo concentrar na escrita, no trabalho dele, e ele decide simplesmente se meter na vida alheia, que é o que a gente faz quando a gente não tá conseguindo concentrar nas coisas, a gente fofoca. Só que ele não tem ninguém pra fofocar. Aí o que ele faz? Ele começa a seguir as pessoas. Ele é um típico desocupado, assim, que vai seguir pessoas aleatórias na rua, mas é bem preocupante, inclusive, denuncie. E ele começa assim, ele espera alguém passar na rua e ele não tem... O começo do filme é alguém perguntando pra ele, mas você segue mulheres? Isso é tipo um fetiche? Aí ele, não tem nada a ver. Mas então você segue caras muito ricos pra roubar. Ele fala, não vou, não é esse tipo de coisa. Ele simplesmente tá interessado em saber o que pessoas comuns, ordinárias ali estão fazendo na vida pessoal delas, que elas estão aprontando no trabalho, na escola, na faculdade, esse tipo de coisa. As coisas começam a mudar quando ele encontra um cara, ele começa a seguir um cara aleatório também, só que esse cara também segue pessoas. Ele segue um cara que segue pessoas. Então, a vida dele começa a complicar. A primeira rede social do mundo. 1998. Exato. Então ele começa a se complicar na vida porque esse cara sabe do esquema dele, né? Aí eles falam assim, melhor do que uma pessoa seguindo, são duas pessoas seguindo. Só que o esquema desse cara era diferente. Ele não só segue, ele entra da casa das pessoas que ele estava seguindo e começa a roubar pequenos valores e também fazer uma espécie de brincadeirinha entre eles mesmos, assim, tipo, vamos pegar a tarraxinha do brinco porque é uma coisa que parece ser sentimental pra essa pessoa. Vamos pegar uma palmilha aqui do sapato pra gente mostrar que ele vai sentir falta porque isso tá relacionado com a vida dele. E tudo daquele estilão meio Nolan, assim, você não entende o porquê que eles estão fazendo aquilo, você não entende por que eles estão entrando na casa, por que eles estão conhecendo aquelas pessoas novas que eles estão conhecendo. É um ensaio pra carreira do Nolan, assim, pros filmes que a gente conhece mais robustos, né, do Nolan. Então é um filme muito curto, só que ele consegue apresentar toda essa... inclusive o filme não segue uma ordem cronológica, né? Óbvio. Porque o Nolan ele não poderia começar a carreira dele. Não. O filme ele é todo recortado fora de cronologia e ele segue um padrão meio que da cabeça deles, assim, da cabeça de um fluxo de consciência, como se fosse uma pessoa contando, como se eu estivesse contando aqui pra vocês de uma forma meio maluca, que é o que tá acontecendo. Eu acho que os elementos que o Nolan traz nos próximos filmes dele estão presentes ali e eu acho esse filme, quando eu assisti agora pela terceira, quarta vez, eu já assisti ele bastante. Eu comecei a perceber uma coisa, ele tem um quê de janela indiscreta, que é essa coisa assim de... eu tô observando a vida alheia sem me meter nela. Mas a partir do momento que eu começo a me meter na vida alheia, as coisas começam a se complicar. Então é basicamente uma janela indiscreta. Quando vocês forem assistir pela primeira vez, vocês vão entender o que eu tô falando. Ele vai entrando na vida das pessoas e a vida dele começa a se complicar tanto que ele chega num ponto que ele realmente se mete em confusão. E essa confusão é muito Nolan, sabe? É aquele tipo de confusão assim que você recebe uma recompensa do diretor, o Nolan consegue te entregar um desfecho satisfatório dentro da própria história, apesar dela ser muito maluca, só que pros personagens não. Então ele começou essa
bagaço, assim, de acabar com a vida dos personagens dele já no primeiro filme. E um problema que eu indicaria, assim, e que vem muito da nossa discussão, é que ele tem muita cara de curta. Ele tem muita cara de filme que não era um filme e muito pequeno para ser filme, né? Muito longo para ser curta, que é uma diferença que eu sinto lá no Festim Diabólico. Eu acho que Festim Diabólico não tem esse problema, porque ele é um filme intenso, ele é um filme que as coisas vão acontecendo uma atrás da outra, assim, bem concatenadas, e você não sente uma falta de, sabe, aqueles pensamentos muito abstratos que falam, nossa, isso poderia ter sido um curta. E outra, uma peça ter 1h20 é ok. Agora, um curta ser esticado pra 1 hora, aí conteúdo complementar tem que ser relevante, né? Aqui nesse caso é porque o Nolan, ele é muito bom nessas traquitanas, assim, né? Ele consegue encaixar a própria história dele com as brincadeirinhas que ele faz na estrutura de roteiro. Pro Nolan funciona, mas quem assiste sem entender a cabeça dele, quem assistiu lá em 98, talvez não tenha achado isso. Following não está em lugar nenhum, mas você pode entrar na casa de alguém e assistir. Se a pessoa tiver o DVD. E roubar o DVD e... Não, gente, pelo amor de Deus. E jogar óleo na casca de banana na porta da cozinha pra fazer a pessoa cair. Tem uma curiosidade muito boa desse filme. Quando eles abrem uma das casas, que na minha opinião, não sei se quem já assistiu o filme e tá ouvindo a gente aqui concorda, na minha opinião é a própria casa do protagonista, mas eles fingem ali que não é. Quando eles abrem a porta, tem o símbolo do Batman na porta, em 98. Primeiro filme do Nolan. Olha só. Easter egg Exatamente. futuro. Nossa, eu achei incrível, porque eu não tinha reparado nas outras vezes que eu vi. Aí agora eu reparei e falei, gente, é isso, é sobre... Vocês ouvintes vão reparar que a gente vai ter alguns monólogos aqui, porque nem todo mundo assistiu todos os filmes. Eu vou dar um monólogo também na parte dos filmes longos, então espera só. Mas agora eu vou falar, antes de eu anunciar qual é o título, porque eu acho que já vou pedir pro Gustavo não colocar na arte pra virar mistério, mas eu já sei que tem alguns amigos, uns 2 amigos, que quando ouvirem esse episódio já vão mandar uma mensagem sem falar, é claro que o Luiz fez isso, evidentemente que o Luiz fez isso. O filme que eu escolhi pra colocar como um filme curto foi Eraserhead, do David Lynch, de 1977. Esse filme tem 1h29 ali na risca. Embora eu já tenha falado que eu tenha considerado o Exterminador também, que eu acho maravilhoso, mas ficou um pouquinho acima. E graças a Deus, Eraserhead ficou um pouquinho abaixo. A gente já falou um pouco sobre o David Lynch no nosso episódio 50, no episódio de diretores favoritos. Pra quem é ouvinte assíduo do Meia Pantufa, não é segredo pra ninguém que o David Lynch é o meu diretor preferido. Então, quando eu vi que Eraserhead tinha menos de 1h30, eu já fiquei feliz de qualquer forma. Pra quem não conhece Eraserhead, que em Portugal se chama No Céu Tudo é Perfeito, sim, vai entender. É por causa da música no final, mas enfim. A gente acompanha o Harry Spencer, que é a gente assume que ele é um trabalhador industrial, alguma coisa assim. Trabalha numa indústria, numa linha de montagem. E ele tem uma namorada, a vida é toda muito esquisita ali no Eraserhead. E aí, eles têm um filho. E o filho dele é um monstro, assim. É um monstro mesmo. Ele é tratado como um monstro, né? E aí, o Harry Spencer, que é o protagonista, ele tem que lidar com essa situação de ter que trabalhar e de estar aguentando a mulher gritando na orelha dele, literalmente gritando o tempo inteiro, e o filho gritando o tempo inteiro, e no meio do filme a mulher larga dele, então fica ele com aquela criatura, aquela aberração lá, e ele tentando lidar com essa situação. É muito difícil fazer sinopse de filme do Lynch, porque o Lynch é o cara do surrealismo, né? Ele é conhecido por ser um diretor surrealista, pouquíssimos filmes dele não têm essa verve, e Eraserhead é o primeiro longa dele e já tem toda essa cara, já tem todo esse caráter. Esse filme foi taxado pelo Kubrick, à época, no final dos anos 70, como o filme favorito dele. O Kubrick falou pro Lynch que aquele era o filme favorito dele. Quando ele foi fazer a filmagem do Iluminado,
que estreia em 80, ele virou pro Jack Nicholson, pra Shelley Duvall, pra todo mundo envolvido no filme, né? E falou assim, eu quero que vocês assistam Eraserhead, porque eu quero aquela sensação aqui no Iluminado. Eu quero a sensação que aquele filme causa nas pessoas aqui no Iluminado. E é curioso isso, porque o Lynch tirou dinheiro do próprio bolso, tirou gente recém-saída ali da escola de cinema, sabe? O pessoal do elenco é também produtor do filme, todo mundo, sabe, mão na massa mesmo pra conseguir fazer o filme. E acabou virando um grande símbolo do cinema surrealista, um grande símbolo do Lynch, sendo o primeiro longa dele, né? O que é muito curioso, porque, assim, geralmente esse pessoal, pra fazer esses filmes meio malucos, eles precisam ter um início mais tradicional, né? Fazendo filmes mais fechadinhos pra conseguir entrar na indústria, conseguir se consolidar na indústria. Não é o que acontece com o Lynch. Por sorte, ele consegue se consolidar já como esquisitão de cara, né? Eu tenho um pouco de dificuldade de fazer monólogos sobre Eraserhead, porque é um dos meus filmes favoritos da vida, assim. Mas é muito difícil explicar o porquê. Eu acho que é a sensação... O Lynch é um excelente diretor de horror, gente. Mesmo que ele não seja taxado como um diretor de horror por muita gente, ele é o diretor que mais me deixa perturbado nessa vida, assim. Você assiste várias coisas dele e às vezes você tá incomodado sem nem saber porquê, sabe? É aquela sensação que pega assim na boca do estômago. Não é o jump scare, não é o demônio aparecendo do nada. É uma coisa meio incômoda, que você vai ficar pensando sobre aquilo, você vai ficar refletindo sobre aquilo. É uma situação meio bizarra. Muito disso passa por trilha sonora também. Geralmente é muito relevante, muito importante. E Eraserhead até que tem uma linha funcional, assim, né? Ah, beleza, é o trabalhador que tem família e o filho tá estressando ele, a namorada tá estressando ele tem que trabalhar. Ok, isso é tudo compreensível. Mas aí, no final do filme, ele desembesta tudo lá e ele vai pra aquela coisa que vira assinatura do Lynch depois, né? Lucas não assistiu a Eraserhead, então eu tenho aqui o Gustavo Azevedo pra me segurar, pra falar, é uma bosta, calma aí, esse filme nem é bom assim, fica quieto. Gusta, fala um pouquinho sobre Eraserhead. Não é ruim não, você tá certo. Esse filme, assim, quando você vai pesquisar sobre ele, porque você assiste e não entende, né? Primeira coisa, todo filme... Tarefa de casa, assistir Lynch e não entender. Pra mim é a primeira coisa e é o mais importante, inclusive. Se você entender, você tá vivendo uma outra dimensão que eu não tô presente. Mas eu acho que boa parte do que você fala que o David Lynch é um bom diretor de horror, parte do ponto de que ele não se preocupa muito em cuidar da realidade, né? Ele quase vai pra um mundo... Ele quase não, muitas vezes ele vai pra um mundo que é onírico, assim, que ele tá fora da realidade. Ele tira a linha que separa o real do imaginário, o real do sonho, o real do medo, e ele deixa as duas coisas conviverem uma do lado da outra. Pra mim, em Eraserhead, essa linha que ele tira é muito estética. Então, por isso que Eraserhead vai tanto pro horror e não tá tão confluindo ali com o horror psicológico, com essa coisa mais thriller, né, e tal. Lynch é sonho e pesadelo, né? Ou é sonho, exato, ou é pesadelo, ou é as duas coisas. Exato. Tem muito dele conseguir tirar uma camada, desvendar essa camada de sonhos e colocar a gente ali dentro. E o real significado a gente nunca vai saber, mas... Dois fatores que pelo menos mapeiam o Eraserhead é o medo da paternidade, né? E o medo da modernidade, né? Da industrialização, do maquinário, da coisa aquela coisa meio metrópolis, né? E a parte da paternidade é muito mais pessoal com o Lynch, porque o Lynch tinha uma filha de alguns anos, 12, 10 anos, mais ou menos na época que ele fez, e ele levava ela pro set pra perguntar como ela tava se sentindo, o que ela tava achando do filme e tal. Então tem muitas essas histórias assim de backstage que ajudam a construir Parece que tem uma dinâmica diferente esse filme, né? Por ter sido o primeiro filme dele, ele é meio diferentão, assim, ele é muito ousado, né? E depois que ele começou a receber carta branca pra fazer qualquer tipo de filme, ele desembestou e fez tudo que ele... filmografia completa aí que a gente sabe dele. Inclusive, a gente precisava de um episódio dele, né, Luiz? No seu aniversário... Definitivamente! No seu aniversário a gente pode fazer, se você quiser. A gente te dá ele de presente. Muito obrigado, Tá eu longe? gostaria muito. Tem uma Lá em outra outubro, curiosidade que é o fato de o Jack Palance, que é o protagonista do filme, e a
Grace Stewart, estar em Twin Peaks, né? Tipo, 20 e tantos anos depois, aliás, quase isso. Eles estão lá e eles estão na primeira obra do Lynch, estão na que talvez seja a obra mais relevante do Lynch, até Mulholland Drive, digamos assim. Então, aquele negócio de diretor repetir ator, né? É legal você ver eles com tanto tempo de diferença em produções tão diferentes como Eraserhead e Twin Peaks, e ter muita gente lá do começo do Lynch enquanto diretor de longas, né? Porque ele tem uma pá de curta também, fazendo parte dessa história dele junto, assim. Isso é muito legal. E aí até estariam na última temporada de Twin Peaks, mas o Jack Palance já morreu, né? A Grace Stewart ela morreu pouco depois de filmar a terceira temporada de Twin Peaks. Mas falar do Lynch é sempre muito difícil, primeiro porque eu gosto muito, mas depois porque como é que você fala sobre as coisas do Lynch pra uma pessoa que não assistiu? Como é que você recomenda, né? Então é aquela coisa assim, gente, fecha o olho e vai. Assiste aí, tira suas próprias conclusões. E às vezes não é pra entender mesmo, e se não entender, vai, mas se quiser entender, vai atrás, procura, sei lá, embora o Lynch não dê respostas de nada. O Lynch não falou até hoje como é que ele fez aquele bebê. Tem 50 anos essa merda, e ele nunca falou como é que ele fez, de que jeito, que material que ele usou pra fazer aquele bebê mutante lá. Então assim, uma pessoa que usa muito de segredos pra falar sobre os filmes dele. Eraserhead também não está disponível em streaming nenhum, a gente tem os outros mecanismos aí de encontrar, esperamos que talvez logo esteja em algum streaming para facilitar o acesso. Mas vai lá assistir, é curtinho. Agora nós vamos falar das nossas 3 seleções para filmes longos. O que eu acabei de fazer com o Lynch vai ser feito novamente com o Lucas Abreu. Parece até que a gente ensaiou, né? E os 2 diretores no episódio 50 também. Então, se quiser ir atrás para descobrir, o Lucas vai falar de O Lobo de Wall Street, de 2013, do Martin Scorsese. Esse tem, segundo o IMDb, 3 horas cravadas. Então, quase não. Se tivesse 2 horas e 59, se tivesse uma pessoa a menos no elenco, Lucas, não podia colocar ele aqui na lista. O Lobo de Wall Street, eu imagino que a maior parte de vocês já deve ter visto, então aqui vai dar pra gente discutir bastante. Lucas, pra quem talvez não saiba sobre o que é, fala um pouquinho sobre a história de Lobo de Wall Street e por que você escolheu ele como filme longo pra colocar aqui na lista. Cara, quando eu fui escolher, né, esse filme longo, eu acho que foi o que eu mais fiquei com dúvida, assim. Porque eu tenho muitos filmes longos aí que eu gosto, que estão entre os meus favoritos, mas eu não queria pegar nenhum que tá em todas as listas, nenhum muito clichê, nenhum recente demais, que a gente já tinha falado. Queria trazer um que eu gostasse bastante. E eu acabei ficando entre o Lobo de Wall Street e Os Oito Odiados, do Tarantino. Fiquei uma menção aí pra quem quiser assistir. Mas o Oito Odiados, eu acho que ele ainda, apesar de eu gostar muito do filme, eu acho que ele ainda tem uma barriguinha, então Lobo de Wall Street, pra mim, ele tem a duração que ele tem que ter. Eu acho que essas 3 horas dele, momento nenhum você consegue encontrar nada pra tirar do filme. Tudo que tá ali tem que estar, tudo favorece a história. O ritmo que o Scorsese escolhe pra esse filme assim, é uma coisa muito acelerada que vai escalonando, né? E, eu ia enfim, até comentar isso, esse filme é o que você vai no cinema e aí depois que você ouve falar, fala assim, poxa, o filme tem 3 horas? Sabe, você não vê passar. Não sinto história nenhuma. Esse é o de todos que a gente vai falar aqui e de vários outros que a gente deixou de fora. Eu acho que esse filme aqui é o que tem o melhor ritmo, assim, disparado. Ele não descansa. Ele não descansa. Ele conta a história do Jordan Belfort, né, que é um corretor da Bolsa de Valores, e vai mostrando a história dele, né, desde que é baseado no livro dele, sobre a vida dele, e vai mostrando a história dele desde quando ele entra ali na Bolsa, em Wall Street, começa a trabalhar lá, que ele não tinha nem o tostão, até a proporção que foi tomando, né, o negócio dele, e ele começa a roubalheira dele e tudo mais. E o filme, ele é baseado, assim, tem umas coisas absurdas que acontecem no filme, que se vocês forem parar pra pesquisar, realmente, pelo menos lá no livro dele, tá falando que aconteceu aquilo ali. Então, o Scorsese, ele tem essa vantagem de ter uma história realmente muito absurda pra contar, que vai impactar, assim, de qualquer forma que ele colocar na tela, mas ele sabe estruturar isso muito bem. O protagonista é o Leonardo DiCaprio, e pra mim, uma das melhores atuações dele, cara, porque ele faz esse cara em 3 fases da vida. E ele começa com uma atuação ali do cara honesto, com uma vida pacata, que mudou pra cidade grande, com a esposa, então é uma atuação mais contida, ele é mais humilde, ele tá conhecendo as pessoas, ele é um cara sonhador, e aí quando as coisas começam a dar certo pra ele ali, financeiramente, ele já vira outra pessoa, já mostra quem ele é de verdade ali, com poder e dinheiro na mão. Então a atuação dele já vai pra outro nível, e aí começa as drogas e tudo mais, então tem cena que ele tá muito bêbado, que ele tá muito cheirado, então a atuação do Leonardo DiCaprio vai assim do 8 a 80 nesse filme. E esse filme sapateia em cima do regresso, né?
Pelo amor de Deus, Nossa. sabe? Não só o filme, mas a atuação dele. Não, saber que o Leonardo DiCaprio levou o Oscar por Regresso, não levou por esse filme, cara, me dói até hoje no coração. E o filme, ele vai até não é spoiler nenhum, né, mas ele vai até a prisão do Jordan Belfort, como ele foi condenado e tudo mais. Então ele conta toda essa... Ele é dividido dessas 3 partes, né? Quando ele chega na cidade, não tem nada, quando ele consegue conquistar tudo que ele queria e as consequências daquilo, né? Ali a lá Scarface, só que mais pra sacanagem, menos pro tiroteio. E ali nessa fase também o DiCaprio, ele consegue manter ali a atuação num nível, tipo, que o cara tá assim, o que eu fiz da minha vida e agora quais vão ser as consequências disso, que ele tá impactado, perdendo tudo. Então eu gosto demais da atuação dele nesse filme. Pra mim, um dos melhores filmes, assim, do Scorsese. E falando um pouquinho mais sobre a duração dele, como a gente comentou, você não sente que ele tem 3 horas. Porque são coisas tão... O filme, ele não começa já jogando coisas absurdas na sua cara. Ele começa, assim, rapidinho, né? Ele tem uma introdução ali o personagem, o Jordan, ele chega como narrador, né? Falando, olha, eu vou contar a história da minha vida aqui, como eu cheguei nesse ponto, que tem um anão sendo lançado aqui pela sala, com todo mundo. Mas aí o filme vai pra uma coisa, assim, bem contida e vai escalonando, e de repente você olha, cara, que coisa absurda, o que tá acontecendo, velho? Esse povo não trabalha, eles só fazem merda. E toma uma proporção, assim, que o filme vai ficando cada vez mais interessante. O Scorsese é aquela coisa, né? Ele consegue pegar temáticas muito absurdas, que ninguém faria, assim, e até do mundo do crime, assim, e ele consegue tornar aquilo ali muito, muito interessante, assim, na tela, e desenvolver aquilo. Eu sinto uma coisa do Scorsese que é assim, olha, isso aqui é uma coisa que qualquer ser humano com o mínimo de escrúpulos não faria na vida dele, mas que todo mundo olha assim e acha, peraí, eu quero ver mais disso. Todo mundo tem um certo interesse por aquilo ali, mas não faz porque sabe que tem consequências. É meio isso que eu sinto, assim, do Scorsese, e ele sabe trabalhar muito bem isso aqui. Ele, em momento algum, ele fica, apesar, né, de novo, aquela coisa que a gente fala do Clube da Luta e do Matrix, apesar de ele ter aí uns fãs que acho que entendeu o filme errado, o Scorsese, eu não sinto que ele glorifica o Jordan em momento nenhum. Eu sinto muito mais que ele... A Lima inteira entendeu errado. Esse filme tem aquela coisa, né? Ah, você não entende de cinema, não. Você tem que assistir filmes mais cultos. Você já viu o Clube da Luta? Tipo assim... Amigo, não, calma. Você já viu Lobo de Wall Street? Calma, meu amigo. É um filme imensamente famoso de um diretor com 40 anos de carreira na época. A gente não tá tão cult quanto você acha que tá, não. Senta ali, vai. Eu sinto muito mais um tom de... bem humorado mesmo, assim, de comédia, de deboche na direção do Scorsese, do que de ficar glorificando o personagem e levando ele a sério. É outro viés. Quando vocês falam de atuação, eu ainda prefiro a atuação do Regresso, mas... Pelo amor de Deus! Meu Deus do céu. Eu ainda acho que valeu muito a atuação dele pelo Regresso. É porque vocês têm um pouquinho de ranço do filme em si, eu sei, porque eu acho que o Inharrito, ele, depois que ele fez Birdman, ele perdeu um pouquinho a mão na soberba. Mas não é só, tipo, é assim, o filme é montado pra ele fazer uma atuação extrema, sabe? Parece um episódio de Survivor, sabe? De No Limite. Não é uma coisa que sabe? Vamos pegar esse personagem aqui, que é carismático, que é problemático, e vamos trabalhar em cima dele. Então, uma hora tá doido, uma hora tá triste, outra hora ele tá feliz, uma hora ele tem camadas. O DiCaprio lá no Regresso, ele tá numa jornada rumo à sobrevivência. Então, assim, eu acho que é um trabalho... Lógico que é um trabalho incrível do DiCaprio, mas como papel, sabe? E como o que ele tem que trabalhar, no que ele tem que ter mais dinâmica, no que ele tem que se dedicar mais pra apresentar uma coisa mais aparadinha, mais bonitinha, sabe? Eu acho o papel dele em Lobo de Wall Street bem melhor do que o Regresso, sabe? Nesse contexto, assim. Entendi, mas é engraçado como no Oscar as métricas deles valem muito mais do que as que a gente acha mesmo, né? Porque claro. O Matthew McConaughey ganhou no ano anterior, né? Ele ganhou em 2014 por o Clube de Compras Dallas, que é um filme que ele teve que mudar a aparência, enfim, ele teve que se transformar para ganhar o Oscar. Então, e é um tipo de prêmio que vai para atores que fazem isso, né? Gabi falou isso, né?
Ou você tá num filme que faz chorar, ou você tá num filme que você usa muita maquiagem. Senão não ganha Exato, pra a gente atuação. conversou sobre isso com a Gabi. Então tem todo esse rolê. E eu acho que o Lobo de Wall Street também, para além de tudo isso que a gente tá falando, de ser um filme muito bem feito, de um diretor muito conceituado, eu acho que ele é um marco. Ele marcou a década passada. Ele é um dos filmes mais relevantes da década passada. Tanto é que ele criou esse tipo de discurso, assim, de reforço, né, do mercado financeiro, de que é isso mesmo, é o nada pelo tudo, tipo assim, você não precisa ter valores, né, você pode se esvaziar para ter dinheiro, você não precisa ter, não é mais aquele filme lá do Will Smith que você fica procurando um emprego vendendo Xerox, você não precisa ter um propósito, você não precisa mas ter um você não filho. entendeu, é que o filme do Will Smith é um prequel do Lobo de Wall Street. Mas isso, justamente. sabe? Aí ele ficou se matando lá pra ele poder virar o filho da puta do mercado financeiro depois. Ele queria ser o que o Jordan Exatamente. Belfort é. Eu acho que a Procura da Felicidade acabaria muito pior se fosse assim, né? Falando assim, beleza, você torceu por esse cara aqui que dormiu no banheiro do metrô, então ele virou o Jordan Belfort. Saudade, Muito bem. abraço. Tchau. Engraçado que é a mesma fanbase, né? O mesmo cara que posta a foto do Will Smith ali com a frase motivacional do filme. No outro dia ele posta o Jordan Belfort. Eu acho que é justamente isso. Por isso que esses filmes são tão marcantes, porque eles acabam revelando uma estrutura muito maior do que só o filme em si, sabe? Aquele filme do Will Smith, de você, o self-made man, de você conseguir tudo por si próprio, e você conseguir sair do zero e mostrar que você é um homem de valor. No fim das contas, uma década depois, você consegue ver que o mesmo sistema vai premiar pessoas extremamente diferentes de forma aleatória, sabe? Uma forma completamente diferente uma da outra. Então quer dizer que nada faz sentido. Por isso que o Scorsese é tão bem-humorado e por isso que ele é tão debochado com isso tudo. Porque é uma história vazia, é uma história tosca, sabe? Então ele não precisa de cuidado. É um filme de crime, igual Infiltrados, igual Caminhos Perigosos. É um filme de crime, cara. Pô, igual Bons Companheiros. É a mesma coisa. Cara, e a gente não pode deixar de lembrar também que esse filme aqui foi o filme que praticamente revelou, pelo menos pro mainstream aí, a Margot Robbie, né? E que ela já era a Barbie aqui já, praticamente. Eu ia falar. Fez a Margot Robbie ficar famosa. Ou seja, se não for... E aí pra galera falando de glorificar o crime e tal, não sei o quê. Se não fosse o Martin Scorsese com o Lobo de Wall Street, talvez a gente não tivesse Barbie de Greta Gerwig. Tá vendo? Então, assim... Pense nisso. Hoje, põe a é cabecinha no necessário um travesseiro. filme de incel pra você ter um filme da Greta Gerwig. É o mundo se balanceando, sabe? Nossa. Que livre. Não, e o Jonah Hill nesse filme, né, gente? O Jonah Hill nesse filme tá maravilhoso. Porque ele era o cara que vinha das comédias ali, né? Vinha de Superbad. Ele ficou bem conhecido por Superbad, né? E aí ele foi pegando alguns papéis aí em drama. E apesar dele fazer muito drama, ele faz nos dramas aí muitos personagens meio alívio cômico também. E aqui ele faz um personagem sensacional, cara. Eu adoro a atuação dele aqui. E só uma curiosidade sobre esse filme pra gente fechar. Ele é praticamente todo improvisado, assim. Porque eles pegaram um livro como base e o roteiro ele serviu mais como um guia nas gravações. O roteiro ele foi sendo estruturado e acrescentado, montado ali junto com as gravações. Ó, hoje nós vamos filmar essa cena. Então vamos ver o que a gente vai mexer no roteiro aqui. Eles tinham ali um plano geral e iam colocando os detalhes. Muita coisa ali, muita cena do DiCaprio, principalmente, é improviso, a não ser aquele discurso dele, que é uma cena que fica bem famosa, que é um discurso que ele faz ali, aquele lá não é improvisado, não. É uma das poucas que quando ele senta pra conversar, falar do filme, eles dois falam, não, essa daqui realmente a gente escreveu, tudo direitinho. Mas eu achei bem interessante isso, porque ele é um filme que ele tem umas situações bem loucas, assim, e saber que aquelas situações foram feitas meio assim, tipo, o Scorsese falou, traz a galera aí, vamos montar aqui dentro esse povo mesmo, vamos ver o que a gente faz. E realmente dá essa sensação, né? Ó, e pra quem ainda não viu, né, se você tava numa caverna, esse tempo todo de 2013 pra cá, o filme tá disponível na HBO Max, você já viu, ver de novo, que é uma delícia.
agora eu começo o meu monólogo. Infelizmente, porque eu queria que os meninos tivessem visto esse pra gente comentar, porque... cara, que filmaço. Eu vou falar de Barry Lyndon, do Kubrick, do nosso querido Stanleyzinho, um doce de pessoa, como todo mundo sabe, né? Esse filme é de 1975 e ele tem 3 horas e 5 minutos de duração. Barry Lyndon fala sobre a ascensão de um rapaz irlandês de família... pobre, não sei, classe média. Se eu falar classe média no século XVIII é meio esquisito, né? De família camponesa, digamos assim. Esse irlandês de família camponesa se apaixona por uma prima dele lá e desafia o noivo dela a um combate singular, mata o noivo dela e aí por causa disso ele tem que fugir e ele sai viajando pela Europa no século XVIII de trambique em trambique até se tornar um homem da nobreza inglesa. Ele se casa com uma condessa viúva e ele se torna também um nobre, um homem da nobreza inglesa. E o filme fala sobre essa evolução, a jornada do anti-herói, do Barry Lyndon, protagonizada pelo Ryan O'Neal. Kubrick nos seus melhores momentos, gente. Esse aqui eu vou forçar os meninos a ver depois pra gente fazer um episódio só sobre ele, porque assim, que filme incrível, é impressionante como o Kubrick não faz filme ruim, é assim, uma coisa assustadora. Até o De Olhos Bem Fechados, que eu não gosto, eu tenho dificuldade de dizer que ele é ruim, sabe? Eu não gosto, mas não é um filme ruim. Eu acho que tem esse probleminha aí. E o Barry Lyndon já começa naquela faixa de ter intermission. O filme aparece a telinha do intermission lá, tem um intervalo entre a primeira e a segunda parte dele, igual o Poderoso Chefão 2, sabe? Calma, descansa aí pra você assistir. Então já tem aquela coisa de, talvez o filme seja longo demais, então põe aí o intermission no cinema pra galera ir beber uma água e ir no banheiro e não perder nada, né? E o que é mais legal de Barry Lyndon é o quanto o filme é bonito. Esse talvez seja o filme mais bonito do Kubrick. E olha que eu tô falando do Kubrick, hein, gente? O Kubrick de 2001, Uma Odisseia no Espaço. Esse filme é lindo, cara. E como ele se passa no século XVIII, e ele pega muito da realeza do século XVIII, tem várias cenas de Barry Lyndon que são tiradas de pinturas, elas são cópias de pinturas mesmo. Depois procurem aí na internet cenas de Barry Lyndon e comparando com as pinturas nas quais o Kubrick se inspirou. Uma coisa que ele faz muito nesse filme é o zoom out. Tem duas pessoas conversando num lugar aberto, assim. Aí ele tá com a câmera bem próximo dessas duas pessoas e a câmera vai expandindo e vai mostrando todo o cenário. E assim, praticamente todos os takes do filme são, sabe, pinturas renascentistas. É uma coisa impressionante o quão bonito esse filme é, visualmente falando mesmo. E isso não desconta o fato de a história ser muito boa, sabe? Ele tem 3 horas, mas ele tem um ritmo, assim, de jornada do anti-herói muito envolvente, muito agradável. Você quer saber como é que aquele cara vai chegar nos lugares que ele chega. E aí ele vai pra um exército, ele deserta, e aí ele vai parar em outro exército, e aí ele conhece um trambiqueiro que ensina umas coisas pra ele, depois ele começa a fazer espionagem em cima desse trambiqueiro, muda de lado, e aí foge do país de novo, e aí começa a dar golpe na mesa, não é poker, né, mas na mesa de jogo, e aí conhece as pessoas ricas e famosas por conta da mesa de jogo, e se ambienta no high society. É uma progressão muito incrível de uma história do século XVIII, mas que, assim, ela seria plenamente adaptável pros tempos modernos. O Kubrick tem uma coisa, eu acho que vocês vão até concordar comigo nisso, mesmo não tendo visto Barry Lyndon. Praticamente todos os filmes do Kubrick parecem ter sido feitos 20 anos depois do que eles realmente foram feitos. Você assiste Barry Lyndon de 1975, você bate o olho nele e fala assim, gente, esse filme é dos anos 90. Pela qualidade da imagem, pela qualidade do que está sendo produzido, do que está sendo feito e pela qualidade do design de produção. É impressionante como todo filme do Kubrick que eu vejo parece que tá 20 anos à frente do tempo dele. Então, assim, apesar de ele ter a personalidade impossível que ele tinha, é incrível como, até hoje eu nunca assisti um filme ruim do Kubrick, assim. Eu acho que ele vale todo o nome que ele tem, assim, impressionante. Barry Lyndon é uma baita de uma recomendação, gente. Como seria qualquer filme do Kubrick que a gente colocasse aqui dentro desse podcast. A gente tem um episódio do Kubrick, né, mas é tão antigo, é na outra formação ainda. Talvez a gente consiga fazer um outro algum dia aí pra entrar mais em detalhes, fazer um mega especial, sei lá, 2 horas, 2h30. A gente põe um intermission pra vocês ouvintes também, pra gente conseguir falar de mais filmes do Kubrick, porque eu sei que é chover no molhado e que é uma coisa muito clichê, e o Kubrick, mas, gente, o Kubrick é foda, é foda, assim. Barry Lyndon tá disponível na HBO Max, assim como boa parte da filmografia do Kubrick, então aqui é engraçado
engraçado, os filmes curtos estão inacessíveis e os filmes longos estão mais facilmente acessíveis, né? Os dois que a gente falou até agora na HBO Max. O próximo também, mas enfim, Barry Lyndon está na HBO Max. Se você tiver assinatura, tá facinho de assistir. Bom, eu falei do Lynch, do Kubrick, o Lucas falou do Scorsese e o Gusta vai falar de Senhor dos Anéis, do Peter Jackson. Vai focar no Retorno do Rei, que é o único filme que na edição que foi pros cinemas passou de 3 horas. Ele tem 3 horas e 21 minutos. Curiosamente, o mais longo de todos que a gente falou aqui é o Senhor dos Anéis, que é talvez o mais popular, né, pro mundo contemporâneo. Talvez não, é disparado o mais popular dos 3 filmes longos que a gente falou aqui. Ele tem 3 horas e 21. Todos os 3 filmes têm mais de 3 horas no corte do diretor. Mas no corte que foi pro cinema, se você viu no cinema na época, esse aqui é o que tem mais de 3 horas, é o último deles. Talvez dispensasse apresentações, mas mesmo assim, Gusta, faz uma sinopse aí do Senhor dos Anéis como um todo, mas do Retorno do Rei. O que o Retorno do Rei traz de mais importante nessa história que traz a necessidade de ele ser o mais longo que a gente tratou aqui hoje? Eu acho que a sinopse de Senhor dos Anéis é a que as pessoas mais fazem na história dos podcasts, livros, resenhas, né? Não tem... É uma história que tá quase impossível já de não conhecer. A série com o maior orçamento saiu aí, Anéis de Poder, na Prime Video também, que é da literatura do Tolkien, né? Então, assim, Senhor dos Anéis é uma história de um garoto, um hobbit, na verdade, né? Um pequeno hobbit, uma criaturinha ali pequena de 1 metro e pouquinho, com uns pés peludos, que é incumbido da missão de levar um anel para as chamas da destruição de Mordor. Que se vê envolvido em altas confusões. Se mete numa enrascada do barulho e precisa... Se você pesquisar assim, Jornada do Herói, o que é? Se você coloca lá no chat GPT, vai provavelmente aparecer. Frodo era um pequeno hobbit de 1 metro e pouco. Então, assim, é a história clássica da Jornada do Herói. O que eu acho interessante aqui nesse segundo bloco de filmes longos é que Senhor dos Anéis é o filme mais óbvio de ser longo, porque diferente de Barry Lyndon, diferente de O Lobo de Wall Street, a gente tem aqui em Senhor dos Anéis um épico. E o que vai definir um épico, né? O épico, ele é basicamente uma história. Assim, no fim das contas, no começo ele era só um gênero literário. Ele era aquela Ilíada, né? Aquela coisa assim, histórias longas de um povo que conquista grandes feitos, que consegue construir grandes cidades e grandes monumentos e ganhar batalhas e vencer um outro povo que também é gigantesco. Então, no fim das contas, o épico, que antes era só um gênero literário e foi transpassado para as artes, para o filme, para o teatro, etc., né? Ele carrega essa coisa se é tudo tão grandioso, se é tudo tão megalomaníaco, se são grandes povos contra outros grandes povos, então faz sentido ser longo, faz sentido ser grande, porque eu tenho muitas histórias para serem contadas dentro desses povos, dentro dessas culturas, dentro dessas subtramas. Então, o Senhor dos Anéis aqui a gente fecha com a chave de ouro. Filmes longos precisam existir porque histórias longas existem desde a antiguidade. O Senhor dos Anéis não deveria e não foi feito de outra forma. Não é possível fazer um filme como O Senhor dos Anéis de uma forma curta. E aí você começa na própria subdivisão do material base, né? Que o livro Senhor dos Anéis do Tolkien era um tomo, era um livro só, e aí ele foi obrigado a dividir em 3 pela editora, porque ele não conseguiria ter sucesso, principalmente depois de já ter lançado livros como Hobbit, que era um livro com uma história infanto-juvenil que era muito vendável, que vendeu muito, né? E daí depois a gente tem a construção do filme, dos 3 filmes, assim como ele dividiu os livros, e a gente consegue entender o porquê esses filmes são tão longos. O Retorno do Rei, principalmente, que também é o maior livro, ele tá contando histórias de batalhas, ele tá finalizando histórias, né? Então você não consegue ser sucinto nesse tipo de história. Eu acho que quando você começa a chegar no fim do Senhor dos Anéis, você percebe que a história era mais complexa do que parecia ser. A história daquele hobbitzinho, pequenininho, que tinha uma vida simples e pacata, no fim das contas, tem dilemas e problemas que são maiores do que
ele pra resolver. E ele vai ter que lidar tanto com os problemas internos dele, quanto com os problemas de uma sociedade que tá vivendo um conflito ali, que precisa resolver um conflito. Eu sou apaixonado por Senhor dos Anéis, né? Dá pra ver que eu mudo até acordei aqui. Você puxou uma ponta aí que é o mais legal do Retorno do Rei. Cara, são 3 horas e 20 de pipoco. Praticamente. Muito pouca coisa de conexão de história acontece no Retorno do Rei, sabe? Ele é uma conclusão das 6 horas que você viu antes. Beleza, você viu 6 horas de história aqui. A Sociedade do Anel, inclusive, eu acho um filme meio paradão, assim, sabe? Até porque os filmes são muito parecidos com os livros, né? E o começo da história do Sociedade do Anel é mais modorrento, assim. Não tá acontecendo nada. Ele tá saindo do condado e vai andando devagar e tal. Mordorrento. Exatamente. Pensou rápido, hein? E aí, você chega no Retorno do Rei e assim, são 3 horas e 21 minutos e é só briga, é só batalha o tempo inteiro. E o filme é incrível, assim, por causa disso, claro, mas é incrível como... A gente discutiu isso no episódio de Anéis do Poder. Eu acho que, de modo geral, o CG do Senhor dos Anéis envelheceu muito bem. Vocês discordaram de mim na época. Eu acho que, de modo geral, o CG envelheceu muito bem. Tem coisinha, plano fechado... tem coisa feia, mas assim, plano aberto, galera, gente, assim, é muito... Eu acho que o filme acabou envelhecendo muito bem até em efeito especial, o que é dificílimo, né? E ele é muito tenso, sabe? Ele te deixa muito... Não é tenso de nervosismo, de suspense, nem nada. Ele te deixa muito engajado naquela história. E quando você começa ali a Sociedade do Anel, especialmente se você não é muito chegado em fantasias, você não sente isso, sabe? Você tá, beleza, tá, vamos lá, vamos seguindo, vamos, tá, cadê essa montanha aí? Leva esse anel aí. Vamos. Tá, fica invisível. Então, fica invisível aí, sabe? E aí, você chega no final da sequência, no final da saga. Beleza, vamos ver pipoco. Vamos ver gente morrendo. Vamos ver guerra. Vamos ver não sei o quê. E eu acho que o fato de ele ser tão bem feito assim, até distrai um pouco a gente da pegada moralista, assim, do Tolkien, né? De uma coisa meio... então o bem venceu o mal e foram felizes para sempre e tal. O fato de o filme ser muito... puxado, muito forte, muito pesado, em termos de batalha e tal, dá uma disfarçada do fato de que a história assim, a conclusão dela é meio de conto de fadas, né? Mas é um filme incrível, assim, é uma conclusão incrível pra uma saga impressionante que levou muita gente pro cinema, né? A mistura ideal dos cineastas, que é sucesso de público, sucesso de crítica, não acontece com tanta frequência assim, e é, sim, um dos maiores blockbusters de todos os tempos, justamente porque ele consegue aliar as duas coisas. Cara, eu adoro esse filme também, acho que todos os Oscars dele merecidíssimo, e não tem como ele ter uma duração menor também. É o que vocês já falaram, né? Só reforçar. Ele é a grande conclusão, né? Você teve uma história ali de 6 horas, né? Juntando os outros 2 filmes, e aqui você tem que fechar um monte de arco. É o arco do Frodo com o Sam, é o arco do Aragorn, como que vai chegar em Mordor, é o arco do Gollum. Então, assim, do Gandalf e tudo. Então tem muito personagem, tem muito grupo de personagem dividido ali, que tem que fechar o seu arco. E pra mim não tinha como ter. Tanto é que fizeram até versões do diretor dos 3 filmes, aí com, sei lá, cada um tem 15, 20 minutos a mais, não é? Tem 12 total. Aqui pra mim é um grande exemplo. Quando a gente vai falar de filmes longos, esse é um dos melhores exemplos, assim, dos filmes mais mainstream, que um filme que consegue preencher mesmo, assim, essas horas. E você não sente, até porque é muita coisa acontecendo, né? Ele é um filme mais acelerado. Eu tô com o Luiz em relação à Sociedade do Anel. Eu acho ele um filme mais lento, eu gosto demais da trilogia, eu gosto demais dos 3 filmes, mas... se for pra comparar ali, realmente o primeiro ele tem um ritmo mais lento. Tanto é que, quando eu fui ver com a minha esposa, a gente insistiu 3 vezes na Sociedade do Anel, porque ela não tinha visto ainda. E aí ela dormiu 3 vezes e não saía do condado, o povo. Tava todo mundo no condado ainda. Eu até comentei isso no nosso episódio de Anéis do Poder. Eu tinha uma cria, eu tinha um momento específico em que eu acordava no Sociedade do Anel. Eu sempre acordava na exata parte tal lá. Até um dia que eu virei com a Carla e, vamos assistir os 3? Vamos assistir os 3. Aí, pipoca, Coca-Cola. Aí conseguia passar acordado até a parte que eu chegava lá. E aí foi só no embalo. E geralmente esses blocões de assistir 3 filmes num dia só, eles cansam a gente, né? E o Senhor dos Anéis, como o Retorno do Rei é tão assim, eu não fiquei desse jeito, sabe? Você fica muito engajado no final daquele filme. E ele estrutura o final muito bem, né? Porque ele é um filme que ele tem aquela função, beleza. Vamos pegar um mais recente que a gente teve aí, que conclui uma saga, né? Dos Vingadores lá, Ultimato. Era um filme pra concluir uma saga de não sei quantos filmes. Aqui era pra concluir uma trilogia só, beleza.
Mas você tinha muito mais arco. Você não tinha só vários personagens soltos que tinham cada um sua aventura que tinha que se juntar. Você tinha um monte de arco pra fechar e em termos de roteiro, de história, o filme ele fecha muito bem todo mundo e consegue deixar a história cada vez mais interessante. Ele dá uma escalonada legal e eu adoro esse filme Retorno do Rei. Eu quero ver ainda a versão do diretor que eu ainda não peguei pra ver. Nenhuma ainda. A próxima maratona do Senhor dos Anéis desse ano vai ser a versão do diretor. Ainda bem que vem um feriado aí, né? Porque vai levar os 3 dias inteiros, assim. A hora que acabar, você já vai acordar e ir trabalhar, sabe? Você pode assistir a trilogia do Senhor dos Anéis ou na HBO Max ou na Prime Video. Aí você escolhe a que você tiver aí e assiste. E agora com vocês, quais dos filmes que a gente trouxe aqui você já assistiu? Ficou curioso para assistir algum outro? Qual filme importante a gente deixou de fora? E qual foi o filme mais longo que você assistiu? Não se esquece de responder a nossa enquete aí no Spotify e vamos estender essa conversa no Instagram ou no Twitter @meiapantufa. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Gusta. Tchau. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Lembre-se de seguir a gente nos seus agregadores de podcasts preferidos: Spotify, Apple for Podcasts, Deezer, Amazon Music. Terça-feira a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau! Este podcast tem locuções de Lucas Meleiro e Carla Ribeiro e edição de Luiz Leão.